Olá, bom dia a todos. Quanto tempo, não é mesmo? Passamos um período aí, como eu gosto de dizer, e tem um colega um amigo nosso querido também da psicanálise que traz sempre essa frase que eu falo, que é a vida acontecendo, né? Muitas vezes não planejamos nada, ou muitas vezes planejamos, mas nada acontece como esperamos, porque a vida vai acontecendo conforme vai havendo as necessidades. E a gente vai, vou colocar assim, dançando conforme a música. Então, tenho ficado um pouquinho sumidinho por aqui, né, devido às indisponibilidades que foram acontecendo, né, estou numa nova fase, então é uma nova gestação, então requer algumas entregas ali, tem a questão também da minha disponibilidade para com meus outros 2 filhos, para minha casa, meu marido, meus atendimentos. Então a gente acaba, às vezes, por mais que a gente queira estar aqui, por mais que a gente queira estar aparecendo, estar falando, estar refletindo, às vezes acontece de não ser possível, infelizmente. Mas no momento em que conseguimos, cá estamos. E quero hoje trazer, inclusive, essa reflexão com vocês até sobre isso, porque muitas vezes nos sentimos culpados por aquilo que sentimos, por a forma como sentimos. Sempre estamos pedindo desculpas, né, dentro do que vai acontecendo, dentro do que é possível fazer. Então eu quero trazer essa reflexão hoje, nesta manhã de sexta-feira, com vocês, aqui no Psicanálise Sem Filtro. Vamos lá? Então vamos lá. Por que sentimos culpa por sentir? Né? Quero começar fazendo uma pergunta que talvez nunca tenha passado pela cabeça de vocês. Ou já tenha, talvez de outra forma, talvez aí de várias outras questões, né? Quem será que nos ensinou a pedir desculpas por sentir? Será que paramos e pensamos sobre isso? Por que estou pedindo desculpa pelo que eu sinto? Né? Quantas vezes aí já dissemos, né? Aí diante dos acontecimentos da vida, me desculpa por chorar, desculpa por estar triste, desculpa por ficar ansioso, desculpa por estar bravo, né? Não é braso, desculpa. Mas é curioso perceber que raramente pedimos desculpas apenas pelo que fazemos. E muitas vezes pedimos desculpas simplesmente por existirmos emocionalmente, né? E é justamente sobre isso que quero conversar hoje com vocês. Então, dentro do GEPA, né, que é o grupo de estudos de psicanálise do acolhimento, a gente também tem nós entendemos uma diferença fundamental entre sentir e agir, né? Que o sentimento não é um pecado, não é uma falha moral e muito menos uma escolha consciente, né? Ele é uma manifestação da nossa história psíquica, dentro daquilo que o nosso emocional está demonstrando ali. Então hoje eu quero mostrar porque sentimos tanta culpa por sentir e que podemos construir uma relação mais acolhedora com nós mesmos com isso, que é possível. Sabe, a gente não sentir tanta culpa por sentir, parar de pedir desculpas até para si mesmo, parar de se desculpar, parar de dar desculpas, né? E que o sentimento ele não pede permissão, né? E existe uma ideia muito difundida de que deveríamos controlar tudo aquilo que sentimos, né? Muitas vezes até as pessoas falam assim, você precisa começar a aprender a controlar essa ansiedade. Se alguém tiver esse botão, gente, por favor, manda aqui, manda o link, como faz, me manda esse manual, né? Porque não temos, né? A pergunta é, você escolhe sentir ansiedade? Você escolheu sentir medo? Você decidiu sentir tristeza? Você resolveu acordar ansioso, com medo, inseguro? Né? Não, então é claro que não. Os afetos surgem antes mesmo de conseguirmos olhar e reconhecer eles, né? Até muitas vezes até dar nome para eles. Então eles surgem e muitas vezes não conseguimos dar nomes, né? Então Freud já demonstrava que grande parte da vida psíquica acontece fora da consciência. O inconsciente produz desejos, conflitos, lembranças que escapam ao nosso controle voluntário. Na psicanálise, nós compreendemos que o sentimento é um mensageiro, né? Ele está demonstrando algo ali para nós, algo que precisamos olhar um pouquinho mais para que podemos elaborar, né? Para podermos elaborar esse sentir. E elaborar não significa não sentir,
Colocando aqui de novo, assim, bota bem letrinhos, se você quiser grifar, tá? Porque elaborar não é não sentir, não é não ter caos, não é não ter dificuldades, não é não ter limitações, né? E chega trazendo, então, esse sentimento como mensageiro, ele chega trazendo várias informações, né? A tristeza, ela pode ser dizendo que houve uma perda, seja de um ente querido, vou colocar assim, de uma pessoa, ou de um objeto, de si mesmo, né? De algo do que representa ali a forma como aquilo tá dentro de mim, sobre aquilo, né? A ansiedade, ela pode ser uma tentativa exagerada de controlar aquilo que não depende de nós, então a gente começa a pensar muito no futuro, do que poderia ser, do que poderia acontecer, mas o que vai ser, como que vai ser, né? Nesse sentido, a raiva, talvez ela esteja denunciando ali um limite que foi ultrapassado e a gente às vezes não dá conta de reconhecer, acha que aquilo tá no outro, mas está em nós também, no sentido de que nós estamos permitindo, né, aquilo acontecer, né? O medo seja uma proteção, algo muito importante. O medo a gente tem como sendo algo ruim, né? Tem todo mundo lá assim, vai com medo mesmo, enfrente seus medos, não deixe seu medo te paralisar. Quando não, o medo ele também ele traz uma parte benéfica de que nos mostra daquilo que ainda não damos conta de lidar, né? Dessa parte que ainda tá não elaborada em nós. E às vezes é preciso ir respeitando para que a gente vá lidando melhor com esse medo, né? Talvez colocar ali como algo no sentido assim, vou fazer com medo, aquilo acaba sendo mais nocivo para mim do que benéfico, né? Então nenhum dos sentimentos nossos humanos é errado. Não tem um sentimento certo e um sentimento errado. Tem um sentimento e eles existem, apenas existem, né? O sofrimento começa muitas vezes quando, além da dor original, acrescentamos uma segunda dor, que é a culpa por estar sentindo, né? Então, de onde nasce essa culpa? De onde será que ela vem, né? Então, ninguém nasce sentindo vergonha das próprias emoções, ninguém nasce ali se culpando por sentir raiva, por chorar, enfim. Então, quando somos crianças, a gente aprende isso, né? A reprimir tudo que sentimos, como se fosse algo errado, né? E muitas vezes ouvimos as frases como, para de chorar, né? Você é homem, você não pode chorar, vou colocar assim, ou, né? Ou para de chorar, isso é muito mimimi, levanta essa cabeça, você tá exagerando, engole esse choro, você tem tudo, não deveria estar triste, né? Olha tudo que você tem à sua volta, como se coisas materiais suprissem, eu vou colocar assim, né? Olha que feio sentir inveja, muitas vezes a gente tem, né? Até a interpretação que trazem na questão ali das formulações religiosas, e eu acredito que nem seja da formulação religiosa, mas sim da interpretação de quem a transmite, de que essa inveja é pecado, né? A gente tem até ali a questão dos 7 pecados capitais, e não é pecado, gente, né? Todos nós sentimos, todos nós temos esse sentimento, né? E a raiva, nossa, a raiva é coisa de gente ruim, então todos nós temos, né, essa cota ruinzinha em nós, sim, também. Não somos perfeitos, não estamos alheios, né? Olha, sem perceber, vamos aprendendo uma regra meio que silenciosa dentro disso, né? Porque a gente começa, então, a selecionar quais sentimentos podem aparecer, quais sentimentos eu posso ter, quais sentimentos eu posso demonstrar, né? E daquelas que são agradáveis e aceitáveis à sociedade. As proibidas, elas são empurradas todas para dentro de nós, reprimimos elas, engolimos, né? Colocamos ali, tentamos colocar, eu vou colocar assim, as 7 chaves dentro de um baúzinho, dentro da nossa cabeça, dentro ali de nós. Mas aquilo que é reprimido não desaparece, ele não vai deixar de existir só porque você não fala. O seu sentimento não vai deixar de estar ali só porque você tenta não demonstrar. E de alguma forma ele sai, né? Na psicanálise, a gente sabe também que o que não encontra espaço para ser simbolizado costuma retornar de outras formas. Então, vem como sintomas de ansiedade, sintomas físicos, explosões emocionais, culpa excessiva, dificuldade nas relações. E se a gente olhar para isso dentro da nossa, com nós mesmos, dentro de todas as relações que a gente conhece, olha a sua volta.
Me fala, tem alguém que não tem isso? Porque todos nós, né? E a culpa muitas vezes ela não nasce porque sentimos algo ruim, mas sim porque tentamos reprimir, porque tentamos não olhar, porque tentamos esconder. Ela nasce porque acreditamos que deveríamos ser diferente daquilo que somos, né? Com outro colega nosso aqui também do Gepa, que falou dentro ali na página dele, ele até que falou sobre isso, né, da questão do falso self. Então, em sociedade, nós temos uma cota desse falso self, né, que ali nós nos mantemos educados perante a sociedade, mas não com respeito, né? Aquilo não é respeito, educação não é respeito. Né? Educação é uma coisa e respeito é outra. Respeito é quando eu dou conta de reconhecer e me respeitar dentro daquilo. Educação é quando eu reprimo tudo isso para estar em sociedade e ser aceito, sabe? Ser o bonzinho, aquela que não dá trabalho, aquela que não fala nada, aquela que, nossa, é tão quietinha, né? Vamos dizer assim. E sentir não é o mesmo que agir, né? Aqui existe uma distinção muito importante da gente pensar, que você não escolhe sentir raiva. Você pode começar a olhar para isso, para você ver, né, vou colocar assim, como que você pode agir com essa raiva. É claro que muitas vezes a gente não dá conta, às vezes, de reconhecer isso, e a gente acaba agindo. Então, só depois que a gente vive uma certa experiência que a gente tem a capacidade, talvez, de olhar para aquilo. E não que justifique, vamos supor, vou utilizar um exemplo. Estou com muita raiva, então é justificável. Como eu não tenho controle dessa raiva, eu fui lá e matei fulano. Então, tá perdoado, né? Não é bem isso. Então, assim, para tudo existe a consequência, vou colocar assim, daquilo que nós sentimos. E essa responsabilização também é nossa, né? Porque não temos, assim, direito de interferir no limite do outro também. Esse limite, ele faz parte de mim, né? Então, você não escolhe sentir ciúmes, mas você pode ali conversar sobre isso, você pode dialogar sobre isso, você pode dizer o que você sente ciúmes, você pode colocar que você tá com uma limitação. Mas aí quem que não sente vergonha de dizer que tá com ciúmes? Parece pecaminoso, parece extremamente frágil, né, sentir ciúmes. É uma fragilidade nossa, mas não uma fragilidade de que o outro vai utilizar daquilo, porque muitas vezes as pessoas falam, né? Você não pode demonstrar que você tá com ciúmes, porque, olha, a pessoa vai se aproveitar disso. Ela vai se aproveitar disso se você permitir, né? Se você se respeitar dentro do que você sente, se você tiver esse reconhecimento do seu limite, ela não vai se aproveitar daquilo, né? O outro não tem esse poder também sobre o que eu sinto, assim como eu não tenho poder sobre o que o outro sente, né? Você não escolhe sentir inveja. Nós não temos essa escolha, sentir ou não. Nós sentimos por incapacidade nossa, por limitação nossa, de reconhecer coisas em nós mesmos e achar que no outro é melhor, achar que aquilo pode ser melhor do que eu posso oferecer, né? De ter essa questão comparativa, né? E é aí que entra essa questão da responsabilidade. Então, a responsabilidade, ela não começa no sentimento, ela começa quando você começa a se dar conta, quando você começa ali a ter um respeito por si, né? Uma coisa, eu acredito até que anda muito junto da outra, né? Dentro de quando você dá conta de se responsabilizar, provavelmente você vai começar a se respeitar em uma certa medida ali com isso, né? E a psicanálise, ela traz que a gente tem uma certa parte de não acolher comportamentos destrutivos, né? Nós acolhemos o ser humano para que ele possa compreender aquilo que sente antes de agir impulsivamente, né? Então, dentro da psicanálise, a gente traz muito essa reflexão, que é possível você começar a olhar para tudo que você está sentindo, não no sentido de que você vai ficar ali sozinho e você não pode mais falar com ninguém, você não pode dizer o que você está sentindo, pelo contrário, é de você olhar para dentro de si, ver que aquele sentimento é seu e você ter uma capacidade de comunicar aquilo ao outro, se for necessário a você, essa comunicação, né, de dizer, vamos pôr dentro das relações, olha, eu tô sentindo isso, eu tô com essa dificuldade, né, por isso que eu tô dessa forma. Talvez nem seja isso, talvez seja outra coisa, eu esteja confuso no momento, porque a gente é humano, né? E todo mundo tá sentindo. Mas às vezes sentar e culpar o outro fica mais fácil, né? Como diz ali, a gente tem essa mania, né? A culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser.
né? Então, assim, eu não vou me responsabilizar, fica mais fácil eu responsabilizar o outro ali, né? Então, eu queria trazer essa questão, porque eu já vejo muito assim, poderia chegar aqui até diante do que vem acontecendo, pedir, olha, gente, desculpa, né? Eu quero pedir desculpa por tudo que tá acontecendo, por eu não estar aqui, mas por que desculpa, né? Assim, tô grávida, tô vivendo esse momento e é aquilo que eu dou conta, e eu preciso reconhecer sobre isso, né? Como assim, como com cada um, olha, foi isso que eu dei conta no momento, eu tava sentindo isso, mas foi o que eu dei conta. Agora também não somos responsáveis, e não é por essa questão de eu ter esse sentimento, de eu reconhecer ele em mim, que o outro tenha a mesma capacidade de reconhecer. Então precisamos olhar isso, que cada ser humano é subjetivo, cada ser humano tem a sua limitação, a sua capacidade de amar ou não, né? A sua capacidade de tolerar ou não. E é isso que precisa ser respeitado. E esse respeito, quanto maior ele for comigo, maior ele será com o outro. Quanto menor for comigo esse respeito, o outro também não vai ter. Então, pra gente finalizar, que eu quero deixar uma reflexão, que talvez você tenha passado muitos anos acreditando aí que precisava ser forte o tempo todo, que precisava rir, que precisa dar conta de tudo, que você precisa pedir desculpa por cada emoção que você sente, que não era o esperado da outra pessoa, que não era o que ia agradar a outra pessoa, né? Mas que talvez hoje seja o momento de fazer uma pergunta diferente. Em vez de perguntar por que estou sentindo isso, que você comece a se perguntar no sentido: o que esse sentimento está tentando cuidar em mim, que eu não estou olhando, né? E essa pergunta, ela muda completamente a relação que temos com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com as nossas subjetividades, com as nossas limitações, né? Com as nossas capacidades. Então, essa parte, ela é muito sobre nós. Nós achamos que a gente sente junto com o outro, e a gente não sente junto com o outro não vai sentir como nós, né? Então, só podemos estar sendo nós mesmos, né? E... né, quando eu falei que essa pergunta, ela muda totalmente a relação, eu acho que eu acredito muito que quando a gente começa a olhar pra gente, não é que o outro passa a não existir até, mas eu acho que o outro, ele começa a realmente existir. Porque quando a gente tá olhando só pra fora, a gente tá idealizando tantas as pessoas, tantas coisas, que o outro nem existe. Né? Desculpa pela tosse, pelo som. Mas veio na hora, então me desculpa, tá vendo? Não tive esse controle de não tossir, meu corpo respondeu. Então, assim, nós estamos, parece que o tempo inteiro vivendo como se a gente sempre fosse ter que ser esse modelo, né? Das pessoas perfeitas, das pessoas alegres, felizes, das pessoas em que, sei lá, quem criou esse modelo de pessoa, de ser humano. E eu diria que isso não é nenhum modelo de ser humano, isso é um modelo de um robô inexistente, porque ninguém, nem na máquina criaram essa parte tão perfeita, né? Não existe um robozinho perfeito, não existe uma máquina perfeita, até as máquinas pifam. Então, que dirá nós de sermos, como que estaríamos tão perto de ser essa pessoa perfeita, não é mesmo? Então, você não precisa pedir desculpas pelo que você sente. Os sentimentos não são erros, né? Eles são mensagens daquilo que ainda precisa ser acolhido, daquilo que precisa ser ouvido. A responsabilidade não está em sentir, mas na forma como olhamos, acolhemos e respondemos ao que sentimos, né? Então, fica essa reflexão para você. Desde já agradeço a todos que estiveram aqui comigo. Né, quero deixar assim, que se não respondi alguma pergunta aqui, se alguém fez, é uma gravação, então tô colocando para não deixar né, aqui de fazer. Nós vamos dar uma pausa também nessa questão dos nossos canais, porque nós vamos, de acordo com o andar né, da que a gente foi vivendo a experiência, a gente foi reavaliando, foi tendo outras ideias, novas ideias. Então a gente vai voltar aí com novas ideias para vocês.
Vou sim continuar ali nos meus canais também, tanto do YouTube, quanto do TikTok, quanto do Instagram, então vocês têm esse contato comigo. Sempre tô ali também postando, seja uma frase, um vídeo. Tem o meu WhatsApp também lá nos meus canais que vocês podem entrar em contato comigo, tirar as dúvidas, mandar sugestões, mandar perguntas, né? Não sei se saberei responder, mas podemos refletir, pensar juntos, né? E quero deixar então esse aviso já desde já, agradecer a todos que estiveram aqui. Não estou abandonando, mas vamos dar uma pausinha e retornamos com novidades, tá bom? E quero deixar também o convite para todos aqueles que simpatizam, gostam de refletir, gostam de pensar, né? E tem essa disponibilidade para entrar no nosso grupão do GEPA, que é o Grupo de Estudos de Psicanálise do Acolhimento. Não é um grupo somente para psicanalistas, é um grupo para todos os seres humanos que se disponibilizam a estar pensando, a estar refletindo, para que a gente possa caminhar juntos, evoluir juntos, aprendermos juntos e ensinarmos juntos também. Então, basta clicar aqui no QR Code, que tá aqui na tela, e você já vai estar participando do nosso grupão. Lá a gente sempre também tá compartilhando sobre cursos do GEPA, sobre os nossos canais, reflexões, tem vários psicanalistas também juntamente ali comigo, né? Tem o professor Renato, a Jéssica, Cláudia, Caio, Bianca, Ana, vários outros, tem muitos, a Beth, Marilda, tem vários psicanalistas ali, né? No nosso site também você os encontra, que a gente também tem ali na parte do grupão do GEPA. Então, desde já quero agradecer, quero convidar a todos também que neste sábado, no dia 25, a partir das 3 horas, eu juntamente com outros psicanalistas também, estaremos pensando ali juntamente com a psicanálise sobre as formulações religiosas. Então, é gratuito, vai ser transmitido ao vivo, vocês podem conferir pelo canal do YouTube. E eu quero deixar esse convite aí pra gente poder refletir nessa tarde de sábado, né? Expandir nosso pensar. Muito obrigada a todos, uma ótima sexta. Voltamos com novidades em breve. Fiquem com Deus, que seja aí um caminho de muitas reflexões, de muito se permitir a estar sendo, a respeitar ao que você dá conta de ser neste momento. E esse estar sendo não significa fixo. O estar sendo, eu estou sendo hoje. Eu gosto muito de uma parte que trazem do só por hoje, né? Só por hoje. Porque é o hoje que eu tô vivendo. Amanhã eu não sei. O ontem já foi. Então tudo que eu tenho é o hoje. Então se concentre nele, né? Se concentre que aí todos os seus sentimentos também te levam à evolução, também te transformam. Então você aprende muito. E muitas coisas se modificam, ainda que pareçam mínimas, mas são grandiosas. Um beijo a todos e até mais!